Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Cronos Agro. Este é o segundo episódio da série A Realidade por Trás dos Números. Vamos a uma situação real cotidiana. Você contratou o crédito a 12% ao ano, mas na prática está pagando 22%. Como isso é possível? No episódio anterior eu mostrei para você que o crédito rural sumiu. Dos 516 bilhões anunciados, só 186 bilhões foram liberados nos primeiros 6 meses do Plano Safra atual. Hoje eu vou te mostrar que até mesmo quem consegue crédito ainda enfrenta dificuldades para fechar a conta, porque a taxa que anunciam não é a taxa que você paga efetivamente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliana, fundadora da Cronos Agro, tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, nos últimos 4 anos estruturei quase 1 bilhão em crédito agro. E hoje eu vou te mostrar onde é que estão os custos que ninguém fala. Vamos começar pelo básico. Você vai ao banco, contrata 1 milhão para o custeio de soja. Taxa de 12% ao ano, no contrato. Você pensa, ok, 12%, a Selic é 15%, até que não está ruim. 6 meses depois, você olha a planilha de evolução da dívida e percebe que está pagando muito mais que 12%. O que aconteceu? Aconteceu que 12% é só a taxa nominal, não é a taxa real que você vai pagar. Taxa nominal é aquela que aparece no contrato, bonita, redonda, fácil de vender. A taxa efetiva é a que sai do seu bolso quando você soma tudo. E nesse tudo tem muita coisa que ninguém explica. Onde estão esses custos? Eu vou destrinchar um por um para você. Primeiro, seguro obrigatório. Para pegar crédito rural controlado, aquele com juros subsidiado, quase sempre você é obrigado a contratar seguro. E olha, em muitos casos é importante demais ter o seguro da safra. Inclusive, existe um projeto de lei, o projeto 2951 de 2024, da senadora Tereza Cristina, que propõe modernização e melhorias no seguro rural. Mas hoje, quanto custa esse seguro? Depende da cultura, da região, do nível de cobertura. O custo varia significativamente, podendo chegar a até 6%. E esse custo? Não está nos 12% nominais, mas sai do seu caixa. Segundo, tarifas bancárias. Quase todo banco tem taxa de abertura de crédito, a famosa TAC, que tem outros nomes, mas segue firme por aí. Outros têm taxa para avaliação das garantias, em caso de máquinas, há alguns bancos que têm taxa flat, tem ainda taxa de cartório, impostos como o IOF, taxa de sucesso da consultoria se sua operação der certo. E às vezes, dependendo da consultoria, demora tanto que precisa somar os juros das operações que atrasaram enquanto você esperava a consultoria. Tentar, errar, tentar de novo, até você finalmente conseguir contratar depois de meses de tentativa e acerto. Cada taxa dessa parece pequena isoladamente, mas quando você soma, já adicionou 2, 4, 5, 10% no custo total da operação. Terceiro, cronograma de liberação. Tem casos que você contrata, por exemplo, 1 milhão, mas o banco não libera tudo de uma vez. Libera em parcelas conforme o cronograma de aplicação do crédito que você apresentou no projeto. Liberou 300 mil no pré-plantio, mais 400 mil dali 2 meses, mais 300 mil para a colheita. Só que o juro começa a correr agora, na assinatura do contrato em muitos casos, ou no mínimo sobre cada parcela liberada. Mas você precisa do dinheiro agora para comprar insumo, para fechar o arrendamento, para pagar a equipe. Daí a importância de ter um bom projeto que de fato represente a sua realidade. Resultado: você usa capital de giro próprio ou pega crédito caro no mercado para cobrir esse gap até o banco liberar. E aí você está pagando juro duplo. Então vamos ao cálculo real. Você contrata a 12% e acha que está controlando o custo. Mas quando soma tudo, seguro obrigatório,
TAC, avaliações, registro, IOF, consultoria, você descobre que aqueles 12% viraram facilmente 20, 22, às vezes até mais. É o dobro da taxa nominal. Mesmo numa operação sem problemas, sem atraso, sem renegociação, a taxa efetiva final pode facilmente ultrapassar 18%, 22% ao ano, quando todos os custos são somados. Muito se fala no spread bancário, e sim, existe spread, mas neste caso específico aqui a gente nem está considerando o spread, porque estamos falando dos juros subsidiados. Então sim, o crédito definitivamente está muito caro hoje. Já no recurso livre, aí entram nessa conta spread bancário, custo de captação, porque os bancos precisam captar dinheiro para emprestar. E esse dinheiro tem um custo. Com a Selic a 15%, o banco paga próximo disso para captar. Ele pode captar via depósitos, via LCI, LCA, mas em qualquer caso, o custo já está alto. Soma-se ainda a inadimplência, porque os bancos precisam provisionar perdas. Nas taxas livres, a inadimplência do crédito rural atingiu 8,3%, segundo dados divulgados hoje, em 19 de 1 de 2026, pelo Serasa. Parece pouco 8,3%? Mas lembre-se, os bancos precificam o risco de toda a carteira. Quem paga em dia acaba pagando também pelos 8,3% que não pagam. É assim que o sistema funciona. Agora, vem a parte que o governo não gosta que você saiba. A equalização de juros existe justamente para reduzir o custo final do crédito para o produtor. O Tesouro Nacional subsidia a diferença entre o custo de captação do banco e a taxa final que você paga. Mas aqui está o problema. Segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a Selic a 15%, o custo de equalização do Plano Safra 2025-2026 foi estimado em 58 bilhões. Só que o orçamento aprovado para a equalização foi de 13,5 bilhões, ou seja, faltam 44,5 bilhões. E o que acontece quando essa conta não fecha? Primeiro cenário, o governo contingencia recursos, e foi exatamente o que aconteceu no início de 2025, quando a liberação de crédito rural foi suspensa por falta de orçamento de equalização. Resolveram depois com crédito extraordinário, mas o estrago já estava feito. Segundo cenário, os bancos seguram o crédito. Se o governo não vai pagar a equalização, o banco não tem por que emprestar a 10%, 12%, 14%, quando para captar ele já precisa pagar no mínimo 15%, no mínimo Selic. Então, ou o banco não empresta, ou empurra você para as taxas livres de 18%, 20%, até 25%. Terceiro cenário, o crédito é redirecionado. Quando tem relacionamento melhor com o banco, quem tem garantias sólidas, quem chegou primeiro, consegue. O resto fica na fila. E aqui está o ciclo mais perverso. O governo anuncia 516 bilhões de crédito disponível. O produtor faz o planejamento da safra contando com esse dinheiro a taxas controladas. Chega no banco, o banco aprova, mas na hora H, ou a equalização não sai, ou sai com atraso, ou o banco te empurra para a taxa livre, porque o risco de inadimplência com margem apertada é alto demais. Resultado, você planejou a safra com custo financeiro de 10, 12, 14%, mas vai pagar 20, 22%, ou pior, não consegue o crédito e precisa repensar tudo às pressas. É por isso que o crédito anda tão escasso, mesmo com anúncios recordes ano após ano. Não é falta de recurso anunciado, é falta de orçamento real para equalizar. E ninguém fala disso no lançamento do Plano Safra. Agora, vamos falar do que há de pior no cenário. Quando você não consegue pagar e precisa rolar a dívida. Rolagem de dívida no agro virou regra, não exceção. Até dezembro de 2025 foram renegociados 28 bilhões em crédito rural. Desses, apenas 19%, 5,4 bilhões, usaram recursos subsidiados. Os outros 81%, 22,8 bilhões foram renegociados com recursos livres, a juros de mercado,
impagáveis. Vou te mostrar o que isso significa na prática, com um exemplo ilustrativo baseado em condições reais de mercado. Você pegou 1 milhão em crédito em 2023 a 10% em juro nominal, taxa efetiva estimada em 18%. Não conseguiu pagar, rolou em 2024 a 13% nominal, taxa efetiva estimada 21%. Não conseguiu pagar de novo, rolou em 2025 a 14% de taxa nominal, taxa efetiva 23%. Evolução da dívida. Em 2023, se você tivesse pago, você teria pago 1.180.000. Em 2024, você teria pago 1.427.000. Em 2025, 1.755.000. Em 3 anos, sua dívida de 1 milhão virou 1.755.000. Você não tomou dinheiro novo, não gastou esse dinheiro adicional, foi juro sobre juro. E o pior, sua operação não melhorou, você produziu a mesma quantidade na mesma área com a mesma margem apertada, dependendo até pior, a depender do que você produz. Sendo commodity, pode até ser que ela tenha caído de preço de 2023 para cá. A dívida cresceu 75%, sua capacidade de pagar continuou a mesma. Esse é o custo oculto do juro composto que ninguém vê até ser tarde demais. Claro que é uma situação hipotética, mas esse exemplo não está muito longe da realidade. E com a Selic a 15%, esse problema está se acelerando e não diminuindo. Agora, você pode estar pensando: essa Eliana é pessimista demais, não vou mais ouvir esse podcast dela. Mas olha, infelizmente não sou eu que estou dizendo isso, são os dados e o mercado. Segundo a análise do setor, publicado no portal Agric Online, o custo real do crédito, somando juros, tarifas bancárias, seguros obrigatórios e demais encargos, pode chegar a 24% ao ano em 2026 para crédito livre. No controlado, mesmo com subsídio, você não escapa de 18% a 22% se você for um grande produtor. E a margem operacional da soja, segundo a própria AproSoja, está em 2%. Você não consegue pagar juros de 20% com margem de 2%. É matematicamente impossível. Aqui vai a verdade nua e crua. O sistema de crédito rural brasileiro não está complicado hoje somente por falta de dinheiro simplesmente, mas por falta de crédito barato e acessível, compatível com a realidade do agro. Não é porque falta programa, falta execução real desse programa. Hoje, o problema maior não é mais como acessar crédito, mas sim o custo real desse crédito. Então, vamos recapitular o que a gente falou hoje. Primeiro, taxa nominal não é taxa efetiva. Quando você soma todos os custos, aqueles 12% podem virar 22%. Segundo, o spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo e no crédito rural, mesmo com equalização, o custo efetivo está explodindo, porque a Selic está em 15% e o orçamento de subvenção caiu. Terceiro, juro composto na rolagem de dívida é assassino silencioso. 3 anos rolando dívida transforma 1 milhão em 1.700.000 sem você ter tomado dinheiro novo. Quarto, 2026 não vai melhorar. A Selic cai pouco, seguro pode virar obrigatório, subsídio pode diminuir, inadimplência aumentar e o custo efetivo vai continuar alto. E principalmente, tomar crédito a 22% com margem de 2% não é estratégia, é suicídio financeiro parcelado. Essa realidade de juros altos é a realidade de todo produtor? Não. Tem sim produtores e grupos bem estruturados, experientes, organizados, que não vivenciam os mesmos problemas. Tem crédito acessível para alguns produtores? Tem. Existe uma infinidade de perfis de produtores, de operações e realidades diversas nesse Brasil. Mas aqui na Cronos a gente não solta a mão de ninguém e a gente entende que uma consultoria de verdade deve ir além da mera oferta de crédito. A gente estrutura crédito para quem pode acessar crédito e reestrutura a operação de quem, neste momento, está enfrentando essa realidade atual de escassez de acesso a crédito.
para que você se reestruture e volte a acessar crédito e volte a crescer, com ou sem crédito. No próximo episódio, eu vou te mostrar por que os bancos fecharam a torneira de forma tão drástica, quais são os critérios reais que eles estão usando e por que o produtor que há 3 anos conseguia crédito fácil, hoje não consegue nem ser atendido. Se você precisa de ajuda para fazer um diagnóstico real do custo efetivo do seu crédito e entender se vale a pena tomar mais ou se é hora de reestruturar, a Cronos está aqui. A gente não vende ilusão de juro barato, a gente vende transparência e dados reais. Te vejo no próximo episódio e lembra, o juro que aparece no contrato não é o juro que sai do seu bolso.